Salve galera, beleza? Bom, nesse vídeo vamos praticar bastante programação orientada a objetos, tá? Vamos desde o mais simples até um pouco mais complexo. Lembrando que a gente não vai construir algo extremamente complexo, porque esse não é o intuito do vídeo, né? Aqui é para você já começar a colocar em prática a programação orientada a objetos e entender que isso não é nada tão complexo assim, ok? Então, vamos começar pelo básico, né? Então, eu estou aqui no meu editor de código, meu Visual Studio, eu vou criar um arquivo aqui, né, nesse novo projeto. Então, main.py, beleza? Tá, aqui é o seguinte, você provavelmente, caso você já tenha visto programação orientada a objeto, provavelmente você viu algum conteúdo onde ele cria uma classe da seguinte forma. Então, vamos lá. Class, por exemplo, cliente, né? Aí tem um método aqui, que é um tal de init, né? Recebe um self, aí você recebe os parâmetros, nome, e-mail, sei lá, telefone, por exemplo. E aí você coloca aqui, né? Nome igual a nome, self e-mail igual a e-mail, enfim. Cara, isso aqui às vezes assusta a galera de início, né? Lógico, você tem que explorar, você tem que encarar essas coisas que inicialmente parecem assustadoras, mas eu acho que não é a melhor forma, principalmente hoje em dia, de você aprender orientação a objetos, ok? Isso aqui que eu estou fazendo, ó, vou até tirar esse exemplo do telefone. Isso aqui é basicamente uma classe, tá? Na real, isso é uma classe. Vamos abrir o terminal aqui, ok? Vou limpar o terminal. Então, o que é isso aqui? Eu vou te explicar primeiro isso aqui, depois a gente vai fazer o mais simples relacionado a classes, usando as funcionalidades nativas do Python 3, ok? Então, criamos uma classe cliente. Isso aqui, o nome disso aqui se chama construtor. O que é um construtor? Quando a gente vai instanciar uma classe, a gente tem que passar alguns parâmetros nela, né? Para ela armazenar esses parâmetros dentro dela mesma, né? No caso, a classe. Então, esse é o construtor. Sabe quando você cria uma função, por exemplo, def minha função e recebe uns parâmetros, por exemplo, nome e idade, né? E aí você usa esses parâmetros aqui dentro. Então, a classe ela tem algo parecido que se chama, que seria o construtor, né? Então você também recebe parâmetros. Ah, o que seria esse self aqui? Esse self ele vai permitir com que você use esses atributos instanciados no construtor dentro da sua classe, tá? Então, por exemplo, se a gente tiver uma função aqui, def exibir, né? Todas as funções da classe, né? Todas as funções de classe, os métodos de classe, na verdade, elas precisam desse self, justamente para ter acesso aos atributos que a gente constrói no construtor, né? Ah, por que aqui não é construtor igual outras linguagens, tipo JavaScript, Java e tudo mais? Por que não? O Python simplesmente escolheu esse init, que seria um inicializador, mas enfim, é um construtor também. Então, por exemplo, eu criei um método aqui chamado exibir, né? O que ele pode fazer? Eu faço um print e aí eu uso self ponto. Aí dessa forma eu tenho acesso a essas variáveis que a gente construiu aqui. Se a gente não tivesse passado nada aqui, por exemplo, sei lá, a gente não teria acesso. Por quê? Porque a gente não inicializou essas variáveis dentro da nossa classe. Então, self nome e self idade. Opa, self idade, tá? Calma, se você não estiver entendendo, fica tranquilo que a gente vai praticar bastante aqui nesse vídeo justamente para você entender. Então, vamos usar a nossa classe. Vamos lá. Então, eu vou criar o cliente Guilherme. Então, uma variável simples é igual a cliente, né? A nossa classe. E aí, entre parênteses, a gente vai passar os parâmetros do construtor. Entendeu? Então, nome, Guilherme. Opa, Guilherme. E o e-mail, né? Sei lá, e-mail@email.com. Então, isso aqui, ó, você atribui em alguma variável uma classe sendo inicializada, ou seja, passando, né, chamando a classe, executando essa classe, isso que se chama instanciar uma classe, entendeu? Você está instanciando, seria a mesma coisa que inicializar uma classe, ok? Ela pode ou não receber parâmetros no construtor. Aqui, quando você passa nesse parênteses da classe, isso aqui basicamente vai chamar o construtor da classe, ok? Então vamos supor que a gente cria uma. Então vamos lá, vamos testar isso aqui. Vou salvar o arquivo. Ó, eu vou dar um print no Guilherme aqui, ó. Print
Guilherme. Tá? Vou dar um Python main.py. Olha só. Você vê que ele printou umas coisas aqui meio sem sentido, né? Object. Ok. O que seria object? Por que ele não falou classe? Por quê? Quando a gente instancia uma classe e atribui uma variável, essa variável se torna um objeto. Ok? Diferente de um dicionário ou, sei lá, uma variável, ela se torna um objeto. E como que a gente usa os atributos dessa classe? Bom, a gente usa o ponto e aí o nome do atributo, por exemplo, nome, ok? Vou dar um clear aqui e vou rodar novamente o Python. Olha só, printou meu nome ali, beleza? Vamos também fazer um print do guilherme.email. Salvar aqui e rodar novamente. Olha lá, Guilherme e o e-mail. A gente pode também ter métodos na nossa classe. Por exemplo, criamos aqui o método exibir, ok? O exibir, aí você fala assim, pô, mas eu vou ter que botar um... O que é esse self? Por que eu tenho que chamar esse self? Eu tenho que passar alguma coisa? Olha só, vamos tirar esse print aqui e fazer um print do guilherme.exibir. Perceba que eu não estou passando nada no parâmetro. Por quê? Esse self aqui, né? Tanto na hora de instanciar a classe, olha só, você vê que eu passo só o Guilherme, só o nome e o e-mail, né? Eu passo esses dois carinhas. Eu não passo um self, entendeu? Por quê? Porque esse self na classe aqui, ele é completamente ignorado. Esse self você usa apenas dentro da classe, justamente para interagir com os atributos. Entendeu? Então, por isso que você não passa, mas esse self ele é obrigatório nos métodos de classe. Então, ó, você vê que eu estou chamando o método exibir, né? E ele vai fazer o quê? Fazer um print do nome da idade. Vamos executar isso aqui. Vou limpar aqui, né? Python main.py. Opa, deu erro. Olha só. Cliente object has no attribute idade. Por que não tem idade? É e-mail, né? Olha só, tô fazendo besteira. Então você percebe que eu usei um tal de self.idade, porém a gente não definiu nenhuma idade aqui, a gente só definiu nome e e-mail. Você percebe, ó, self.nome. Então criamos um atributo dentro da classe. E aí colocamos que valor? O nome, que é o que está sendo passado no construtor, ou seja, aqui. E criamos um atributo e-mail, que está recebendo o quê? O e-mail, que é passado no atributo. Se eu colocar um aqui, ó, self.idade é igual a 20, por exemplo, mocado, né? No construtor eu estou definindo isso. Se eu limpar aqui e rodar novamente, ele vai exibir. Entendeu? Olha só, ele fez um print Guilherme 20, ou seja, nome e a idade 20 que eu coloquei manualmente aqui, beleza? Olha só, ele fez um print none aqui, porque eu estou fazendo um print de uma função que faz um print. Eu vou tirar aqui, vou limpar e rodar de novo. Pronto. Então, ele está fazendo print nome e idade. Eu vou tirar essa idade aqui, que foi apenas um erro, né? Mas a gente já aproveitou para explicar, né? Que você não pode simplesmente usar atributos de classe aleatórios sem definir algum valor para eles antes, né? Então, vamos colocar e-mail aqui, né? Vou limpar e vou rodar python main.py. Beleza? Então, ok, isso aqui é um construtor, ele recebe parâmetros ou não, isso não é obrigatório, a gente poderia simplesmente colocar um construtor aqui, usar um pass, né? Aqui, ó, só para a função, né? O construtor em si, ele é obrigatório, tá? Mas a gente pode colocar só um pass só para definir um construtor, mas que ele não recebe nada, né? E aqui no exibir, vamos, sei lá, fazer eu sou um cliente, por exemplo, né? E aqui, ó, na instanciação, né? Na hora de instanciar, a gente não passa nenhum parâmetro, né? Vou limpar, rodar, olha só. Então, aqui no Guilherme, ele recebe um cliente, a instância de um cliente, né? Sem nenhum parâmetro no construtor. Então, o nosso Guilherme se torna um objeto. A gente chama o método exibir desse objeto que faz um print de cliente, ok? Ok. Então, vamos fazer um outro exemplo aqui. Eu vou criar um outro método chamado chamar exibir. Ele recebe um self também por obrigatoriamente. E olha que legal. Aqui eu vou fazer um self.exibir. Olha só. O que acontece aqui? Eu criei um método chamar exibir, né? Então, como por padrão ele recebe o self e esse self tem acesso tanto aos atributos quanto aos métodos dessa classe cliente, ele
pelo self a gente consegue acessar a função exibir. Se eu colocasse só exibir, ele não ia funcionar, entendeu? Ó, eu vou pegar aqui, ó, eu vou instanciar o cliente e vou chamar essa função, chamar exibir. Vamos rodar aqui para você ver. Sem o self, eu vou chamar o exibir para você ver o que vai acontecer. Python main.py. Olha só. Name exibir is not defined. Não foi definido, né? Então, se a gente colocar o self ponto aqui, ele vai funcionar. Ó. Eu sou um cliente, entendeu? Então, instanciamos a classe, colocamos na variável o Guilherme se torna um objeto e chamamos a função chamar exibir. O que a chamar exibir faz? Ela chama o exibir, uma função desse método, ok? Tá, agora vamos deletar tudo e vamos usar o Python 3, porque atualmente a gente consegue criar classes de uma forma bem mais simples, bem mais interessante, né? Visualmente, né? E na hora de programar fica muito mais fácil. Então, a gente vai usar um carinha chamado data classes. Então, from data classes, import data class, ok? Agora, vamos criar a mesma classe cliente com nome e e-mail. Olha só, class cliente, ok? Aqui em cima da class, eu vou colocar data class, class, ok? E olha que legal, olha como que eu vou criar o atributo. Name, né, nome, 2 pontos str. O que significa isso? Então, eu estou criando um atributo, nome, 2 pontos, e o tipo dele é uma string, ok? Vou criar um atributo e-mail, o tipo dele também é string. Vou criar um atributo idade e o tipo é int, ok? Olha que legal. Então, agora, olha o que a gente pode fazer. Vamos instanciar. A gente não precisa usar o construtor e colocar, atribuir, né, manualmente, tudo mais. Isso aqui, o data class, permite com que a gente defina aqui os atributos e a classe automaticamente, né, o data class automaticamente vai entende isso aqui como parâmetros do construtor e ele vai inicializar, né, automaticamente para a gente. Então vamos lá usar a nossa nova classe. Então, sei lá, Gui é igual a cliente. E aí, esses atributos, como eles são obrigatórios, né? Então, quando a gente coloca ele aqui dessa forma, eles são obrigatórios, então precisamos usá-los, né? Então vamos lá. Nome é igual a Guilherme. E-mail é igual a, sei lá, gui@gui.com e idade é igual a 28, ok? Vamos lá, vamos fazer um print aqui, ó. Print gui.nome, vírgula, gui.email, vírgula, gui.idade. Vou salvar e vou rodar. Olha só, ele printou, beleza? Se a gente printar só o Gui, olha só, como ele printa diferente. O data class, ele veio aí no Python 3.6, se eu não me engano, para ajudar drasticamente a nossa produtividade ali na hora de construir. Você vê que antes, quando a gente cria aquela outra classe, ele printava, quando você printava a classe em si, ele fazia umas informações ali meio estranhas e tudo mais. Agora, olha o data class que ele informa. Ele informa o nome da classe, né? E os parâmetros e os valores, ou os atributos e os valores. Olha que legal, ok? Tá, e como que a gente cria um método para nossa classe? Ué, daquela mesma forma. Então, def exibir, né? O self ele continua sendo obrigatório, ok? E a gente pode fazer um print self.nome, tá vendo? Vamos fazer um print legalzinho. Vou colocar um F aqui, né, para formatar. Então, meu nome é self.nome, tenho self.idade anos e meu e-mail é 2 pontos self.email, ok? Olha que legal. E aí vamos exibir aqui, ó, gui.exibir, chamar a nossa função, nosso método da classe, ok? Python main.py. Olha só. Ah, de novo, estou fazendo um print da função que faz um print. Aí ele faz o print e depois um none aqui, porque a função não tem nenhum retorno. Então ele printa none, entendeu? Vou limpar aqui, né? Salvei e vou rodar novamente. Calma aí, deixa eu abaixar esse terminal. Beleza. Python main.py. Olha só, meu nome é Guilherme, tenho 28 anos e meu e-mail é gui@gui.com. Beleza? Olha como é muito mais simples criar essa função. Ou criar essa classe aqui, né? Bem mais simples pra gente. Então, você vê que não é um monstro, um bicho de 7 cabeças.
classes, ok? Aí você falava, mas qual que é a vantagem disso ao invés de, por exemplo, criar aqui guia igual a nome, dois pontos, Guilherme, enfim, né? Fazer dessa forma aqui com um dicionário, por exemplo. A questão é, galera, a gente consegue reaproveitar as classes de uma forma muito mais interessante do que ficar construindo o dicionário. Né? Inicialmente, quando a gente começa a aprender a programar, a gente usa a programação imperativa, o procedural, que é justamente isso, usar um dicionário, usar uma variávelzinha ali, aqui, cria todo o nosso código no mesmo arquivo, né? Isso para iniciar nosso aprendizado em programação é legal, né? É o mais simples mesmo, foi o primeiro paradigma da programação esse aí, né? Um dos primeiros, na verdade. Agora, para você entrar numa empresa, você tem que aprender, no mínimo, programação orientada a objeto, né? Existem outros paradigmas, mas o orientado a objeto é o mínimo para você entrar como um estagiário ou como um júnior. Você aprende isso na faculdade, você não tem como fugir disso. Então, se você não está fazendo faculdade ou você não gosta, beleza, é a sua ideia aí, sei lá, é a sua vontade não aprender ou a sua preguiça não aprender. Porém, se você quer ser contratado, você não tem para onde fugir, você tem que fazer isso. Agora, vamos fazer um projetinho um pouco mais elaborado, né? Para você ver como que é interessante. Então, eu vou apagar tudo aqui, tá? Vou apagar esse main.py por enquanto. E aí agora vamos lá. Eu criei um projeto chamado Minhas Finanças. Desculpa, galera, eu tô meio gripado, tá? Meu nariz vai ficar assim. Então, eu vou fazer o seguinte. Esse projeto, eu vou até colocar um to-do aqui, porque como eu sempre recomendo, né? Vamos primeiro desenhar, vamos pensar no que a gente vai criar antes de sair codando. Então tá, eu quero criar um sisteminha de finanças, ok? Então, vou colocar aqui, ó, sistema de finanças. Vai ser algo bem simples, mas só para a gente colocar em prática a programação orientada a objetos, ok? Então vamos lá. Eu quero adicionar, então vamos lá. O que eu quero fazer nesse sistema de finanças, né? Quero adicionar minhas receitas, ou seja, sei lá, salário, bônus, 13º, mesada, entendeu? Então eu quero adicionar minhas receitas, eu quero adicionar minhas despesas, ou seja, conta de luz, uma viagem, enfim, coisas que decrementam um valor, né, da minha conta. Eu quero categorizar minhas, sei lá, minhas receitas e despesas. Então, sei lá, quando eu cadastrar, por exemplo, salário, eu quero categorizar. Então, sei lá, que exemplo que eu posso dar? Vamos lá. Vamos supor, vou cadastrar uma conta de luz, né? Eu vou cadastrar uma despesa conta de luz. Então, isso poderia ser de uma categoria contas fixas, por exemplo. Quero cadastrar o pagamento de um ingresso para o show. Então, eu quero categorizar como lazer, entendeu? Por que eu quero fazer isso? Porque, vou até colocar aqui, ó, para saber categorizar minhas receitas e despesas para descobrir onde eu gasto mais. Entendeu? Sei lá, para você ter uma ideia. Nossa, olha, eu estou gastando bastante com lazer e sei lá, estou investindo pouco, por exemplo. Enfim, né? Só para a gente ter um problema para se resolver, né? Para não ficar meio perdido na ideia. E quero exibir meu saldo total, ok? Quero ter o saldo final ali. Então, colocando despesa e receita, o que dá no final? Esse valor, sacou? Para mim, até bater com o que eu tenho na conta para ver se está alinhado, se eu estou, né, me perdendo, se tem alguma coisa que eu deixo passar nas minhas finanças mensais ali, na hora de ver, né? Então, beleza. Isso aqui é simples e já é eficiente. A gente já consegue fazer alguma coisa com isso aqui, ok? Beleza. Então, agora vamos destrinchar um pouco mais. Isso aqui é só o que eu desejo, o que eu penso, qual que é a minha ideia inicialmente. Agora, vamos dar nome, né, para as coisas. Então, vamos lá. O que eu penso aqui, ó? Então, adicionar receita, adicionar despesa, categorizar e saldo total. Então, o que eu consigo extrair disso aqui para a gente colocar em classes, por exemplo, né? Então, eu penso em receita, eu penso em despesa, eu penso em categoria e saldo total eu não vejo como uma classe, eu vejo como uma funçãozinha que vai, né, pegar as receitas, pegar as despesas e somar ali tudo, né? Tanto os valores negativos quanto os valores positivos e ter um saldo total. Então eu não preciso de uma classe para isso, né? Agora vamos ir um pouco mais além. O que é despesa e o que é receita?
Por exemplo, receita é um valor positivo, né? E ele vai ter talvez uma categoria, talvez uma descrição, sei lá, salário, mesada, algo do tipo. E o que é despesa? É um valor negativo que também vai ter uma descrição, por exemplo, conta de luz, conta de água, né? Viagem, e vai ter uma categoria. Então, esses dois basicamente fazem a mesma coisa. Então, a gente pode tentar unificar esse cara para reduzir o nosso código. Então, podemos chamar esses dois de transação, ok? O que é uma transação? Ela engloba tanto valores positivos quanto negativos, ok? Então, a gente tem duas classezinhas aqui, né? A gente conseguiu ler o nosso objetivo e reduzir a duas classes, beleza? E qual que vai ser as nossas funcionalidades? Bom, o que eu imagino aqui, ó? Vamos só colocar aqui, ó. Classes, né? E funcionalidades, tá? Galera, tem formas de fazer isso aqui muito melhores, obviamente, né? Eu estou fazendo algo bem simples, bem mastigado, para vocês já conseguirem ter uma noção de como criar uma ideia simples, entendeu? Só para vocês terem uma direção, para não ficar perdido, o que eu faço, né? Para não ficar só copiando e colando conteúdo, ok? Então vamos lá. Funcionalidades, o que eu imagino? Então, eu quero adicionar transação, né? Seja receita ou despesa. Eu penso em adicionar categorias, né? Vamos colocar aqui, ó, cadastrar transação, né? Seja uma receita ou uma despesa. Eu quero cadastrar categorias, né? E eu quero calcular, eu vejo calcular saldo total. Três funçãozinhas aqui, beleza? Ok, então eu já tenho a minha ideia, né? Detalhada. Eu tenho minhas classes que eu imagino que podem resolver o problema dessa ideia. E tenho as funções que eu imagino que, né, resolvem esse problema. Agora, nas classes aqui, vamos só ir um pouco mais além, né? O que eu imagino que tem uma transação? Então, ela pode ter uma descrição. Aí, ó, descrição. Por exemplo, né? Vou até colocar exemplo aqui. Salário, mesada, bônus, 13º, entendeu? Eu imagino que ela tem um valor, que pode ser um valor, né, obviamente, e uma categoria, ok? Então, essa transação, cada transação tem uma descrição, né? Tem um valor e tem uma categoria, ok? E o categoria, o que eu imagino que possa ter uma categoria? Então, ela tem um nome, o que mais que pode ter? Eu acho que só, por enquanto, né? Não tem muito o que fazer, não. Assim, se fosse um sistema mais complexo, poderia ter um ícone ou algo do tipo. Mas, por enquanto, vamos pelo simples, né? É o que eu falo também, galera. Não adianta você fazer um sistema complexo. Vou fazer o Uber. Não vai fazer, entendeu? Você está começando. Começa com problemas pequenos, problemas seus, por exemplo. Ó, isso aqui, eu já tive realmente a necessidade de construir um sistema de finanças, porque eu não queria usar de outros, não queria divulgar minhas informações pessoais para outros aplicativos, e criar algo meu, entendeu? Até para mim estudar, para mim resolver meu problema e é isso, aprender, para ver como que faz, sofrer, né, com bug e tudo mais para calejar. Então, você pode fazer da forma que você quiser. Você vai ver que é sempre a mesma coisa, né? Não muda muito. O sistema de finanças, que tem transação e categoria, é praticamente a mesma coisa do que um sistema de blog, por exemplo. Então, em vez de transação, seria postagem, né? Em vez de valor aqui, ó, seria descrição, título e categoria também, né? Uma postagem tem uma categoria que a gente poderia chamar de tag, mas no fim é a mesma coisa, tags, né? Aqui seria tag e a tag tem um nome. Você vê que é praticamente a mesma coisa, né? Só muda o que a gente, né? Os nomes e como vai ser feito, exibido e tudo mais, mas o core, né? O principal ali, a base é a mesma, né? Então vamos dar só o Ctrl Z aqui. Então vamos lá. Ok, desenhamos a nossa ideia. Vamos começar a codar. Então, eu vou criar aqui inicialmente o categoria, que eu acho que é o mais simples, tá? Então eu vou criar um arquivo chamado categoria.py. Vamos criar uma classe, né, desse jeito novo que eu expliquei para vocês. Então vamos lá. From data classes import data class, ok? Vamos fazer o arroba data class e vamos criar nossa classe. Então class categoria, 2 pontos, e aí nome é uma string, né? O tipo, vamos ter um atributo nome e ele é do tipo string, ok?
Beleza, vou salvar aqui e por enquanto é isso. Ah, a gente pode fazer sabe o quê? Não, é isso mesmo. É só isso aqui por enquanto. Agora, vamos criar um novo arquivo transação.py. Eu sempre crio no plural, tá? E vamos fazer lá o from data classes import data class. E vamos fazer o arroba data class. E agora vamos criar o nosso class transação, dois pontos, e vamos criar os nossos atributos, né? Então, vamos lá. Então, o que a transação tem? Descrição, que é uma string, tem valor, que é podemos usar um float, né? Que pode ter casas decimais ali, centavos. E olha só que legal, como a gente poderia fazer categoria é uma string, mas não, a gente pode relacionar as nossas classes. Olha que legal. Então, a nossa transação, ela vai receber uma categoria, dois pontos. Qual que é o tipo da categoria? Categoria. A nossa classe categoria. Então, a nossa transação, ela vai ter uma categoria que é do tipo categoria, que é a nossa classe aqui. Ah, mas colocar isso aqui não adianta, né? Porque não existe isso aqui dentro desse arquivo. Lógico, a gente vai fazer a importação. Então, from categoria, né? Que é o arquivo aqui, import categoria. Beleza? Então agora a nossa transação ela tem uma descrição, um valor, né? Uma descrição do tipo string, um valor do tipo float e uma categoria do tipo categoria, do tipo classe categoria, né? Que é essa aqui. O que é a classe categoria? É uma classe que tem um atributo chamado nome, beleza? Ok, então temos as nossas duas classes, beleza? Vamos fazer um negocinho para ficar bem interessante aqui, ó. Na nossa classe transação, vamos criar um método que ela vai exibir ali bonitinho a transação. Então vamos fazer aqui um def exibir mesmo, né? Ela recebe o self como obrigatório e ela vai fazer o quê? Ela vai exibir descrição, dois pontos, e aí, tem que colocar o F, né, para formatar, self.descrição, eu vou colocar um pipe aqui, né, aquela barrinha para cima, valor, dois pontos, self.valor, e, cadê aqui? Categoria, dois pontos, aí olha que legal, a gente tem o nosso atributo categoria, ele não é uma string, um int ou algo do tipo, ele é uma classe, né? Então olha o que a gente faz aqui, ó, self.categoria. Quando a gente fizer o self.categoria, a gente vai ter a classe dentro dessa variável, ou seja, essa variável, igual ao exemplo no início do vídeo, se torna um objeto, ok? E aí a gente pode usar o ponto nome. Beleza? Categoria é o self.categoria, que é o objeto, né, a instância da classe, que a gente vai, daqui a pouco a gente vai ver como que a gente vai passar para cá, e ponto nome, beleza? Então, esse método exibir aqui, ele vai fazer esse printzinho simples aqui, beleza? Ok. Então, vamos agora para o nosso main.py. Vamos criar um arquivo main.py só para testar, para ver se está tudo legal. Vamos fazer as importações. Você vê que ó, a gente está separando os arquivos. Então, transação.py é responsável apenas pelas coisas de transação, né? Categoria.py é responsável apenas pela categoria e o main.py é o centralizador, onde a gente vai, sei lá, criar nosso projetinho, nosso sisteminha, beleza? Então você vê que as coisas começam a ficar um pouco mais organizadas, né? Um pouco mais simples de dar manutenção, entendeu? Isso aqui é um projetinho bem simples, né? Mas imagina, sei lá, 14, 15, 20 classes, classes com centenas de atributos, dezenas de atributos, dezenas de funções internas cada classe. Começa a ficar um negócio absurdo de dar manutenção se você faz tudo no main.py. Principalmente se você, sei lá, tem umas 30 funções, 10 funções que criam transações de diferentes lugares, né? Então a gente começa a centralizar o criador de transação, por exemplo, que é a classe, entendeu? A gente reaproveita o criador de categorias, que é a classe categoria, sacou? Então isso começa a tornar esse projeto um pouco mais elaborado, um pouco mais profissional, beleza? Então vamos lá fazer as importações. From categoria, import a classe categoria, ok? From, que é from é o categoria, que é o arquivo, né? Import a classe, que é essa classe aqui, ok? Vamos fazer a mesma coisa com transação. Então, from arquivo transação, import a classe transação. Beleza? Ok, vamos fazer um simples teste.
Vamos adicionar uma categoria. Então, vou colocar C, tá? A variável C mesmo, só para ficar curto aqui. Categoria, né? E eu vou dar um nome para essa categoria. Sei lá. Salário. Não, vamos lá. Receitas, ok? Então, minha receitas engloba salário, mesada, bônus, 13º. Ok? Então, vamos fazer um print c.nome, só para ver se já funcionou. Eu vou dar um python main.py. Olha só, ele printou, né, receitas, c.nome, receitas, ok? Então, temos uma categoria, beleza. Agora, vamos adicionar uma transação de exemplo, ok? T é igual a transação. E aí, o que a gente precisa na transação? De uma descrição, né? A gente já definiu isso. Então, a descrição vai ser, sei lá, salário, né? De janeiro de 2023, de 24. Ok? Estamos em janeiro? É. Beleza. Vou até quebrar a linha aqui, ó. Tá. O valor vai ser R$1.000, ok? Ponto zero, porque é um float, né? E a gente nem precisaria desse ponto zero. Se eu não me engano, o data class ele já entende que mesmo que você passe um inteiro aqui, né? Por ele ser o tipo float, ele já converte para float, ok? Mas enfim, vamos colocar aqui só para respeitar a ideia. E olha só, categoria é igual a C. Entendeu? O categoria a gente não vai passar receitas novamente. A gente já tem uma classe, uma categoria que representa receitas. Então a gente passa essa categoria em si. Olha só, a gente reaproveitando o código. Se você não entendeu, vamos lá. T1, que seria a nossa primeira transação, é um salário de janeiro de 2024. Vamos colocar aqui, ó, mesada mamãe de R$50. Categoria C também. Olha só. A gente não vai ficar toda hora, por exemplo, se a gente fosse fazendo um dicionário, toda hora fazer receitas, né? Receitas, beleza? A gente cria uma vez a classe de categoria receitas e reutiliza ela nas transações, ok? Então você vê, começa a ter uma ideia de como que a gente pode reaproveitar as coisas aqui. E de uma forma bem organizada. Olha que simples e claro isso aqui, né? Ok, vamos só começar do primeiro aqui, ó. Eu criei T1 e T1 duas vezes, né? Seria aqui T2 no caso. Opa. Mas enfim, vamos voltar para o exemplo simples aqui. Então, olha só. Criamos a classe categoria e a transação. Nossa primeira transação. Vamos fazer um print do T1 primeiro. Python main.py. Olha só. Então, classe transação. A descrição é salário, janeiro de 2024, valor 1.000. E categoria, olha só, categoria é igual a classe categoria com o nome receitas. Olha que lindo o data class do Python, como ele exibe para a gente, né, essa representação do objeto que foi instanciado dessa classe, né? Ou dessa aqui também, enfim. Agora, vamos chamar, nossa transação, a gente criou esse método exibir, lembra? Então, vamos aqui. Opa, cadê o main? Aqui. Vamos chamar, para ficar bonitinho, né? Para não ficar assim, apesar de já ser bonitinho. Vamos chamar o ponto exibir. Olha, eu já fazendo print do print de novo, né? Mas enfim. Aqui, ó, T1.exibir, né? Que é o T1 é o nosso objeto da classe transação. E o exibir é o método que tem lá na transação que a gente criou aqui, né? Então, salvei. Vou limpar aqui. Python main.py. Olha só, descrição. Salário de janeiro, não sei o que. Valor 1.000 e categoria receitas, entendeu? Por que receitas? Porque a gente self.categoria é o objeto do tipo categoria e aí a gente tem acesso ao atributo da categoria, ponto nome. Beleza? Olha que legal e simples, né? Então, cara, só com isso aqui você já consegue brincar e fazer várias paradinhas. Tá, agora vamos continuar nosso objetivo aqui, beleza? Temos essas três funções. Cadastrar transação, cadastrar categoria e calcular saldo total. Vamos fazer minimamente aqui um exemplo, beleza? Então, no nosso main.py, olha só, na real, eu vou criar um outro arquivo, até para a gente continuar separando as coisas, ok? Eu vou criar um arquivo chamado utilitários, beleza? .py. Na real, pode ser isso aqui mesmo. Então aqui eu vou deixar os métodos que a gente vai usar no nosso main.py. O main.py vai ser o inicializador, o arquivo que a gente vai executar, né?
e fazer funcionar o nosso sistema. O utilitários é onde vai ter os nossos métodos, né? As nossas funções, na verdade, as nossas funções isoladas. Então, a função cadastrar categoria, cadastrar transação, a função calcular saldo total, beleza? E as nossas classes estão aqui já separadas em arquivos, beleza? Então, eu vou aqui no main.py, eu só vou pegar esse carinha aqui, essa importação, e jogar no utilitários, porque é aqui que vai ficar as coisas, ok? Então, vamos lá desenhar nossos mapas, olha só, desenhar nossas funções. Então, def cadastrar categoria, ok? Não precisamos escrever nada ainda, depois a gente define. Vamos ter um cadastrar transação, ok? E PES, eu coloco o PES aqui, galera, só para não dar erro no Python, caso a gente teste aqui, sacou? Poderia ser um ponto também, mas enfim, o normal é PES. Vamos ter um calcular, vamos só colocar saldo total, PES, beleza? O que mais que a gente pode ter aqui? Bom, os métodos, as funcionalidades principais são essas. Agora tem um porém. Onde que a gente vai salvar a lista de transação ou a lista de categorias? Bom, podemos criar duas variáveis aqui, né? Para armazenar a lista de transações e lista de categorias. Então vamos lá. Lista categorias. É um array vazio, uma lista que pode iniciar vazia, obviamente, né? E lista transações. Também é uma lista vazia, beleza? Então vamos começar a projetar, a construir os nossos métodos, nossas funções, ok? Então, cadastrar categoria, o que ela vai receber? Só um nome, certo? Porque a categoria ela só exige um nome. Então, vamos codar ela aqui. Então, nova categoria, que é uma variável, é igual a categoria, né? Que é a classe. Então, estamos instanciando a nossa classe nessa variável nova categoria, que será um objeto, né? E vamos passar agora os atributos do construtor do categoria, que são obrigatórios, que no caso seria nome, é igual a nome. Então, o atributo obrigatório é o nome e a variável nome que a gente vai receber nessa função, a gente passa aqui, né? Poderia só ser simplesmente nome aqui, mas só para ficar claro. Você vê que ele fica até azulzinho aqui, no seu pode ficar de outra cor, mas enfim. O primeiro é o atributo da classe e igual a, e aí o valor que você quer. Você pode colocar manualmente, mas no caso, como a gente está fazendo um método, uma função, na verdade, né? A gente está recebendo nessa função já um nome e a gente passa aqui, beleza? Então, criamos a categoria e aí o que a gente faz agora? Lista categorias, ponto append, né? Vamos inserir um item na lista. O que a gente passa aqui? Nova categoria, beleza? Então, colocamos, quando a gente chamar a função cadastrar categoria, a gente passa só um nome nessa função, né? E fazemos um append nessa lista, beleza? E aí, vamos retornar, nova categoria, beleza? Então, a gente vai chamar a função passando um nome, ele vai instanciar a categoria, cadastrar na lista e vai retornar essa nova categoria que a gente criou, só para a gente poder usar lá no main.py e tudo mais, beleza? Mesma coisa para transação, vou até copiar e colar. Só vou fazer as substituições. Então, nova transação, né? Aqui não é classe categoria, é classe transação. Lista transações, append a nova transação e retorna a nova transação. A gente só vai mudar agora os atributos que a gente vai usar, né? Vou dar um enter aqui, ó. Opa! Deixa eu salvar aqui, ó. Então, a nossa transação tem o quê? Descrição, que é igual a... Vamos já colocar os parâmetros da nossa função aqui. Então, a nossa cadastrar transação, ela vai receber uma descrição, um valor e uma categoria, né? Então, descrição é igual a descrição, né? Que a gente recebeu aqui. Valor é igual a valor e categoria é igual a categoria, beleza? Então, no cadastrar transação, a gente recebe os parâmetros lá da função, instancia a nossa transação, adiciona na lista, né, que a gente criou aqui em cima e retorna ela, beleza? Agora, o saldo total. Como que a gente pode fazer isso aqui? Como que a gente calcula o saldo total, né?
Cara, simplesmente a gente varre, a gente faz um loop na lista de transações. Essa lista de transações, cada item é um objeto de transação, né? Que a gente está cadastrando aqui. E com esse objeto, a gente tem acesso ao valor, beleza? Então, a gente pode criar aqui, ó, uma variável total que inicia com zero. Então, supondo que se não tem transação, então o total é zero, né? E aí a gente faz um loop. For t in transações. Opa! For t in lista transações, né? A gente percorrer. Vamos fazer um print aqui só para deixar alguma coisa. Então, esse t seria só a variável temporária que vai percorrer a lista de transação. Podia ser transação, tá? Mas enfim, vou deixar só t porque é mais simples de visualizar. Então, aqui dentro do loop, o t ele é o objeto, né? Cada item dessa transação ele é o objeto de transação. Então a gente tem acesso ao valor aqui, né? Tipo, valor, sacou? Então o que a gente faz aqui? Total é igual a total mais t.valor, que seria o transação ponto e o atributo valor, beleza? Por que eu estou fazendo um mais? Né? Como que eu sei quando é transação, e quando é a receita e quando é despesa? Bom, na hora de cadastrar a transação, quando for positivo, ou seja, receita, a gente coloca o valor positivo, e quando for despesa, a gente coloca um valor negativo, entendeu? E aí, usando esse mais aqui, o valor, se ele for positivo, mais com mais dá mais, e se for negativo, mais com menos dá menos. Matemática básica, beleza? E aí a gente retorna o total, sacou? Então, inicia com zero, preenche, soma e decrementa o total aqui no loop e depois retorna ele. A gente poderia simplesmente usar isso aqui, ó, mais igual, beleza? Esse mais igual faz a mesma coisa do que tem aqui, ó. Então, total é igual ao total, né? Total, a gente vai reatribuir o valor total a cada loop, é igual ao total, ou seja, o que já tem nele mais o valor. Aqui seria a mesma coisa do que isso aqui, beleza? Então, fechamos nossas três funções, né? Então, vamos fazer um teste aqui. Vou diminuir um pouco esse terminal. Vamos lá no nosso main.py agora, vou apagar tudo isso aqui, né? E aí, olha só que legal. Você vê que o nosso main.py ele só vai fazer, ele vai ser responsável só de chamar algumas funções do nosso utilitário. Os nossos utilitários têm toda a lógica ali, né? Cadastrar, listar, somar. Transação, somente a classe de transação e seus atributos e métodos. Categoria, somente sua classe e seus atributos e, sei lá, possivelmente, futuramente, os seus métodos. Então você percebe que a gente começa a isolar as responsabilidades, né? A gente consegue isolar as funções, as classes e tudo mais, e o nosso código começa a ficar um pouco mais organizado, né? Um pouco mais claro, um pouco mais elaborado, sacou? Parece, ai, nossa, quanto rolê, muito arquivo, um negocinho tão simples que dá para fazer, sei lá, em 100 linhas no main.py. Sim, só que você está pensando pequeno, você está pensando num sisteminha muito simples. Isso aqui é um sisteminha muito simples. Agora, conforme ele se torna mais complexo, né? Porque você só vai conseguir conseguir seu emprego a hora que você começar a construir projetos mais complexos, certo? Então, conforme ele vai tomando uma complexidade ali, vai ficando horrível de dar manutenção se você fizer tudo no main.py, beleza? Então vamos lá. Então vamos fazer o import dos utilitários. O que a gente vai importar aqui? Bom, vamos importar essas três funções, certo? Que a gente tem aqui. Então, no main.py, a gente faz from utilitários, que é o arquivo aqui, import quem? Vou até fazer um parênteses aqui para fazer uma importação, né, quebrada aqui. Então, vou importar o cadastrar categoria, então aqui, vírgula, que mais? Cadastrar transação, vírgula, que mais? Saldo total. Beleza? Então, temos já acesso aqui no nosso main.py a esses três carinhas. Então, vamos lá. Vamos cadastrar uma categoria. Então, cadastrar categoria. Eu vou dar um nome de receitas, beleza? Lembrando que a nossa função cadastrar categoria, ó, cadê aqui, ó? Ela retorna, né, a categoria que a gente cadastrou. Então, vou colocar aqui, ó, categoria receitas. É igual a isso aí, beleza? Vou cadastrar uma outra aqui, ó. Sei lá, contas fixas, beleza? Então, categoria
Categoria, só contas. Contas fixas, mas aí aqui é variável, eu coloco contas, tá? Contas, beleza? Isso aqui seria tipo uma despesa, né? Sei lá, conta de luz, conta de água e tudo mais, ok? E mais uma aqui, ó, categoria viagens. Então, a categoria vai ser viagens, beleza? Então, cadastrar categorias. Cadastramos nossas categorias. Beleza. Então, vamos cadastrar agora algumas transações. Então, vamos lá. Cadastrar transação. Transações. Beleza? Então, cadastrar a transação. O que ela recebe? Descrição, valor e a categoria. Ou seja, a classe e categoria. Então, como a gente está retornando no nosso cadastrar, a gente já tem acesso às classes aqui de categoria, certo? Então, a gente pode reutilizar elas aqui. Então, vamos lá. Descrição é igual a, sei lá, salário janeiro de 2024. Beleza? Valor é igual a 1000.0 aqui, né? R$ 1.000. E categoria é qual? Categorias, receitas. Beleza? Então, a gente está passando o atributo categoria, que é do tipo categoria, né? A classe já, que retorna ali do nosso, cadê aqui, utilitários, o nosso cadastrar categoria, né? Ele instancia aqui, o nova categoria se torna um objeto e a gente retorna ele depois de cadastrar na lista. Então, isso aqui, esses carinhas aqui são objetos, beleza? Então, cadastramos aqui. Vamos só colocar aqui, ó, T1, que seria tipo a transação, tá? T1. Ele vai retornar, né, a transação aqui, mas a gente não precisa se preocupar com isso. A gente não precisaria nem pegar esse cara. Só no caso da categoria que a gente precisa do retorno para conseguir cadastrar uma transação, né? Porque a transação depende de uma categoria, né? Então, primeiro, por isso que a gente cadastra primeiro as categorias, ok? Então, vou cadastrar mais algumas transações aqui, ó. Então, agora vai ser descrição mesada mamãe, R$ 50 e categoria receita também, beleza? Então, vai ser 1.000, né? Em teoria, vamos fazer um cálculo de cabeça aqui, posso errar totalmente, tá? Mas 1.050, certo? Vamos cadastrar agora uma despesa aqui, ó. Então, ingresso, sei lá, show, ingresso de show, sei lá. Custou R$ 150, só que negativo, menos R$ 150. Então, olha, eu não tenho aqui uma categoria contas, né? Quer dizer, uma categoria de, sei lá, lazer. Eu vou criar uma categoria lazer aqui, ó. Lazer. Então, lazer, beleza? Vou pegar a categoria e colocar aqui, ó. Pum. Então, cadastrei um show que custou R$ 150, negativo, né? E categoria lazer. Vou criar uma conta, agora cadastrar uma conta aqui, ó. Conta de luz, beleza? Sei lá, menos 100 também. A gente pega aqui, ó, contas, categoria contas e cadastra. Beleza? Ó, dei um save aqui, ele corrige aqui, né, a indentação. Deixa eu voltar para cá, ó, só para ficar mais fácil de ver, né? Vou até aumentar um pouco aqui a visualização. Beleza. Vou diminuir aqui, porque o vídeo inteiro assim. Então, beleza. Então, cadastramos uma conta de luz. Só ver aqui, ó. Então, usamos a categoria contas, usamos o lazer, usamos 2 vezes a receita e vamos cadastrar uma viagem agora, ó. Vou duplicar aqui e Disney, beleza? Custou menos, sei lá, R$ 400. Obviamente não é isso, né? Mas ok. Então, custou menos R$ 400 e viagens, ok? Beleza. Então, cadastramos as nossas transações, certo? Então, em teoria, a nossa lista de categoria e lista de transação foi preenchida, né? Vamos tentar ver o saldo total? Cadê aqui? Main.py. Vamos agora fazer um saldo total, né? O saldo total, ele não recebe nenhum parâmetro, não precisa, porque ele só vai ler a lista e gerar um valor. Eu vou colocar aqui, né? Total é igual a saldo total, só para a gente ter na variável o retorno. E vou fazer print saldo total, 2 pontos, e aí coloco aqui o total. Beleza? Vamos rodar? Vamos ver se funcionou, se não quebra nada. Python main.py. Olha só, R$ 400, né? Então, só vou colocar Python aqui, dar um enter para a gente entrar, para a gente fazer a soma aqui.
Então seria 1.000, né? Vou fazer o cálculo manualmente para ver se bateu, porque ele deu 400 aqui, né? 1.000 menos mais 50, que seria a mesada da mamãe, né? Menos 150, que seria o ingresso do show, menos 100 da conta de luz e menos 400 da Disney, né? Deu Enter, 400. Bateu a conta certinho, beleza? Vou sair daqui. Então, galera, você vê, né? O nosso main.py ficou bem mais limpinho, né? Bem mais simples de entender, ok? Já estamos usando orientação a objeto, mesmo que o básico, né? Tem outras coisas, né? Herança, polimorfismo, mas isso a gente pode ver em outro vídeo para não ficar muito longo aqui, beleza? Então, se você gostou do vídeo, galera, deixa o like aí, deixa nos comentários. Qualquer dúvida pode colocar aqui nos comentários. Ou entrar no nosso Discord ou no Talk Code. Tá tudo aí, os links nas descrições e no comentário fixado, beleza? Espero que vocês tenham entendido. Desculpa aí meu nariz aqui, eu tô meio gripado. E, bom, é isso. Fechou? Tamo junto e até a próxima.